Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cidade Viva, o último programa do ano de 2018. E a gente fala hoje sobre previsões para 2019. Quem vai falar um pouquinho para a gente de como vai ser esse ano e também os cuidados que a gente precisa ter é a Ialorixá, mãe Taline de Oiá. Taline que já participou do Cidade Viva no ano passado. Taline, deixa pra gente começar explicando para o pessoal de casa quem é que rege esse ano de 2019. Bom dia, Pri, tudo bem? Quem vai regir 2019 é o Orixá Ogum, junto com o Oiá, que é a Senhora dos Ventos, né? Que ela já veio acompanhando ano passado Exu. Ogum, ele é o senhor das batalhas, é o senhor da guerra, de todos os caminhos, de todas as estradas, né? É um grande protetor, a gente sincretiza ele em São Jorge. O ano de 2019, eu acredito que vai ser um ano de boas mudanças, porque o Ogum, ele é o orixá que ele rege tanto a agricultura, quanto a engenharia, quanto a mecânica, né? Quanto o desenvolvimento, porque ele é um orixá que ele participou do desenvolvimento da humanidade. Ele começou na Era da Pedra, ele evoluiu para o metal, e Ogum foi o orixá que criou todas as ferramentas que existem no mundo, né? Para a evolução do homem. O que os orixás dizem para nós esse ano? Como Ogum ele anda junto com o Oxóssi, que é seu irmão, esse ano é um ano que vai ter muita fartura. O ano passado já foi um ano que, apesar de todas as mudanças, começou a economia a se movimentar lentamente, né? Mas esse ano aqui, Ogum, como ele é um orixá que rege o trabalho, as pessoas elas vão estar muito mais impulsionadas a trabalhar, a fartura. Essa questão do trabalho vai ser uma questão impulsiva do ser humano, vai ser um impulso dele que Ogum vai dar. Então, Ogum não gosta de preguiça, Ogum não gosta de fadiga. As pessoas que tiverem muita fadiga, muita preguiça, que são acomodadas, provavelmente vão ter muitos problemas esse ano no trabalho delas também, porque a tendência dos chefes e das empresas é a cobrança das metas e dos trabalhos. Então, as pessoas vão ter que esse ano aqui dar uma levantada, né? Ogum é um orixá militar, então a gente já vê aí a entrada do Bolsonaro, né, no poder também, que tem essa questão do militarismo. Ele é um orixá das coisas tradicionais, então esse ano provavelmente também o governo vai começar a tentar trazer mais as questões tradicionais. Ele não é um orixá que gosta muito de mudanças, né? Ele gosta de ser livre, mas ele é muito tradicional. Então você vai ver que esse ano as pessoas vão ter mais a tendência de querer voltar ao passado, das coisas antigas, porque Ogum ele vai trazer isso. Também ele vai trazer muita discussão, porque como ele é um orixá que ele age muito por impulso, ele tem um coração maravilhoso, as pessoas vão defender muito suas famílias, mas primeiro ele estoura para depois ele parar e pensar, pô, eu exagerei um pouco, e ele acaba pedindo muitas vezes desculpa para sua família, né? Porque a tendência desse orixá é a da proteção. Ele é muito protetor da família. Ele é muito protetor dos injustiçados, né, das pessoas indefesas. Então, todas as pessoas vão estar regidas assim durante esse ano. Como ele vem junto com o Yansan, vai ser um ano assim, de paixões arrebatadoras, de paixões violentas, vai ser um ano de muitas mortes passionais, porque tem essa questão também que a Yansan foi a grande paixão de Ogum, mas Xangô sempre ronda esse amor, né? E acaba muitas vezes levando as mulheres de Ogum. Então vai ter muito esse problema também, né? De Xangô rondando as esposas de Ogum e pode dar muita morte, né? Porque Ogum não aceita isso. E acidentes de trânsito também, porque é um orixá que rege as estradas, mas também muita proteção. A gente sempre diz o seguinte, se você tiver uma boa cabeça, você vai conseguir passar por todas essas dificuldades. O que eu digo sempre para as pessoas que vêm me procurar? Não deixa o teu impulso fazer com que você tome decisões precipitadas na tua vida, principalmente decisões finais, tipo separação, pedir demissão, brigar com a família, porque a indução do impulso, do ímpeto desse orixá é isso. Mas também depois ele vai trazer todo esse arrependimento. Então é um ano das pessoas pensarem. O bom desse ano é que Ogum vai estar levando todo mundo para frente, para crescer, crescer, crescer. As pessoas vão buscar prosperidade, vão buscar trabalhar, vão buscar muita coisa boa, sabe? A construção civil também vai começar a estar em alta de novo. Tudo que for na questão de mecânica e tecnologia esse ano aqui é a favor disso. Tá? Então, mais essas questões assim da impulsividade das pessoas. A saúde, as pessoas têm que cuidar muito com questão muscular, porque Ogum rege os músculos, né?
Então, a tendência do ano é o quê? Muito mais exercício, as pessoas procurando muito mais saúde, mas também muitas dores no corpo, porque pelo próprio estresse, é um ano bem nervoso. Então, a tendência dele é o quê? É influenciar nos órgãos que esse orixá rege. Também cuidar com problemas circulatórios e infarto, que vai ser bem alta a mortalidade de infartos esse ano. Cidade Viva vai a um breve intervalo. Na sequência, a gente volta ainda falando sobre 2019. Muito bem, voltamos com Cidade Viva, como eu disse no bloco anterior, o último de 2018, e a gente já vai começar a abrir os caminhos para 2019 para saber um pouquinho do que vai acontecer. Eu continuo falando com a mãe Tailine de Olá. Tailine, falando um pouquinho agora a respeito de política. 2018 foi um ano de eleição, né? Tivemos aí uma mudança bem drástica. Como é que fica esse cenário? O que acontece? Eles vão fazer muitas mudanças, pelo que a gente percebe, principalmente em relação aos crimes, né? A polícia ela vai começar, pelo que eu entendi, dar muitas batidas, tá? Eles vão diminuir muito a questão das drogas, do tráfico de drogas e assaltos, porque eles vão direcionar muito para essa questão, eles vão fazer uma limpa. Então, esse ano aqui vai ser um ano em relação aos crimes para a população muito bom. Outra coisa também que eu vi, né? A tendência do governo vai ser favorecer as grandes empresas. Então, as pessoas elas vão ter que se dedicar muito mais, tá? As leis, pelo que dá para a gente ver, vão mudar, principalmente em questão de seguro-desemprego, esse tipo de coisa. A tendência desse governo é que as pessoas tenham que se esforçar muito mais, muita gente vai ter que sair de programas do governo. Eles vão começar a cortar bastante coisa em relação a isso. Mas, a princípio, esses 4 anos de mandato do Bolsonaro, o início que as entidades dizem para nós, vão ser bons. Ele vai trazer mudanças, ele vai organizar muitas coisas. A tendência é que o Brasil melhore, ele vai começar a se ajeitar. Só que, como eu falei, o que dá para a gente perceber é isso. Eles vão incentivar grandes empresas, grandes fábricas a trazer empregos. Né? Eles não vão mais facilitar tanta coisa picada, tanta empresa pequena, talvez a ingressar no mercado como as outras políticas anteriores. Né? Nessa parte, em partes, vai ser bom. Mas eles vão incentivar que essas empresas vão para frente, porque elas passaram muitas dificuldades nesse governo do PT. Né? Vai ser muito bom em relação a isso. O que as entidades dizem também? Que talvez nos próximos 4 anos subsequentes, ou ele não consiga assumir, ou dos 4 anos para frente as coisas tendem a dar uma dificuldade grande, justamente também por causa da questão do militarismo, né? Como se a tendência do governo fosse a repressão, as pessoas, a começar a bloquear muitos direitos da população. Nesse período também, que vai ser desses 8 anos, o que as entidades dizem para a gente é que o PT vai perder muito espaço, mas nos próximos 4 anos, porque com certeza eles vão continuar, os partidos menores eles vão começar a se juntar de novo ao PT e o PT vai se levantar. Então, vai ser no período de uns 8 anos agora para o Partido dos Trabalhadores começar a se levantar novamente. Eles dizem para nós o seguinte, que na verdade depois desses 8 anos que vai entrar um presidente novo, que realmente esse presidente vai conseguir dar uma boa estabilizada na economia do país, mas agora iniciando com o governo do Bolsonaro. Então eles vão conseguir começar agora a fazer toda essa mudança, que é a mais difícil. Né? O que também eles dizem é que o que acontece? Como as pessoas mais importantes desse partido, dos partidos grandes, se desmembraram e foram apoiar o Bolsonaro, é bem provável que o Partido dos Trabalhadores, nesses próximos 8 anos, não vai ter vez. Né? Então, quem é político desse partido não pode se desanimar nas eleições, não pode desistir, mas provavelmente eles vão ter vez daqui a 8 anos para frente. Em relação a questões pessoais, né?
amizades. Política a gente não tem muito como dar, é um resumo, né, do que a gente pode falar para ti. Ano que vem vai ser um ano muito bom também para a agricultura. Vai ser um ano bom de chuvas, mas não vai ser um ano assim de tantos temporais. Vai ser um ano bom para chuva. A agricultura vai se fortalecer muito. O que a gente tem que cuidar muito é a questão ambiental, porque a tendência da questão ambiental vai ser piorar. Porque a agricultura vai expandir muito, o governo vai apoiar muito os agricultores, isso é bom para a economia, mas, por outro lado, vai ter uma devastação muito grande, também porque Ogum ele é um orixá que, para ele crescer, ele devasta qualquer coisa. Né? Então, ele vem trazendo. E, pelo que dá para ver, o governo também hoje não é tão preocupado com as questões ambientais. Então, isso vai ser ruim. Vai dar um impacto bem negativo na natureza. Então, é bom que as pessoas se unam muito para pressionar o governo em relação ao meio ambiente. Tá, e agora falando um pouquinho sobre amor, que é uma das coisas que as pessoas, né, gostam muito de saber. Nesse ano de 2018 que passou, os orixás comentaram que seria um ano de relações por interesse. Como é que fica essa questão em 2019? Ai, não vai ser fácil, amiga. Ogum é um orixá muito ciumento e muito passional. Então, assim, ó, quem sai dar uma escapadinha tem que abrir o olho porque vai dar problema. Principalmente de morte, porque o homem vai estar muito mais violento nesse ano. Por quê? Justamente pela questão do ciúme. Vai ser um ano de muito ciúme, de muita briga, de muita discussão, mas assim de paixões avassaladoras. As pessoas elas vão estar assim emocionalmente mexidas, entende? Nervosas, né? Ogum também ele é um orixá que ele traz muitas conquistas, é um ano de muitas viagens, é um ano de conquistas novas, então as pessoas vão conseguir direcionar muito a questão do seu trabalho, porque Ogum ele é um orixá que ele mais trabalha do que cuida da casa, então o foco desse ano, provavelmente das pessoas, vai ser a questão do trabalho e das paixões. Só que junto com as paixões vai vir também algumas traições, porque vai ter sempre alguém rondando o terreno de Ogum, né, Xangô. E aí isso é uma questão bem problemática, né? Porque a gente diz que quando Yansan abandonou Ogum para viver com Xangô, Yansan foi atrás dela e picou ela em 9 pedaços, né? Então é o ano que as pessoas têm que cuidar com mortes passionais e violentas. Então o pessoal se comportar em casa, parar de aprontar, que é melhor. Agora falando um pouquinho sobre a questão de espiritualidade, para a gente finalizar esse bloco também. Cuidar mais da gente, como é que fica essa questão da espiritualidade, desse cuidado com a gente? O que é que os orixás os indicam para esse ano? Então, Pri, assim, eu acho que esse ano as pessoas vão começar a procurar um pouco mais a espiritualidade, sabe? Porque como geralmente a gente acaba procurando muito a questão, é remédio, é antidepressivo, é tudo. Esse ano nem os remédios não vão resolver muitas coisas. Então, é um ano que vai chegar ao ponto que as pessoas não vão ter muita solução. Elas vão ter que acabar procurando a última alternativa delas, que infelizmente muitas vezes é o terreiro, é a questão espiritual, né? Então, nesse lado vai ser bom. Porque muitas pessoas que não acreditam na nossa religião, que têm preconceito, elas vão mudar de opinião. Elas vão encontrar dentro do terreiro, dentro da espiritualidade, dentro de um centro kardecista, algo que elas não encontram, né? Por causa da questão que a gente é muito materialista, certo? E você vai ver que nesse ano as pessoas vão trabalhar, vão estar no ímpeto de crescer, mas não crescer só materialmente, também espiritualmente. A gente diz o seguinte, os pontos negativos muitas vezes eles servem para trazer a pessoa para o verdadeiro eu dela, para a verdadeira missão dela, que é a missão espiritual. O que acontece muito hoje, que essa questão da depressão está muito em alta, nós somos espíritos em evolução. Muitas pessoas não acreditam em reencarnação, mas a gente está aqui, Deus não colocou a gente aqui para adquirir riqueza, não colocou a gente aqui para adquirir bens materiais. Deus colocou a gente aqui nesse mundo para crescer, para evoluir espiritualmente, para fazer um mundo melhor, né? Então, o que acontece muito com a gente que é médium? A gente fala o seguinte, o médium... Hoje existem muitos médiums, as pessoas me procuram muito e falam, mãe, eu tenho intuição, eu vejo as coisas, eu sinto as coisas. Essa geração nova que está vindo hoje, principalmente o que eu vejo é que os espíritos que vieram da guerra do Holocausto hoje estão voltando. Os espíritos da guerra hoje estão voltando, certo?
O que que acontece? Essas pessoas, elas sofrem muito com o quê? A depressão, problemas respiratórios e ataques epiléticos. Isso, se você vê, os jovens hoje estão sofrendo muito com isso. Por quê? As mortes, né? Por asfixia, o dano que o corpo sofreu com as guerras. Eles têm que vir uma nova vida para poder recompor esse corpo.